em setembro, viu? Então, a partir de outubro não vai ter mais gravações. Aí, recebi hoje esse comunicado, né? Claro, quem está no regime remoto pode continuar perfeitamente assistindo no regime remoto. Só que eles têm um negócio aí em relação à gravação. Mas, em setembro, tranquilo. Pessoal, hoje, basicamente, enquanto a gente espera os colegas chegarem, para a gente começar, hoje seria, deixa eu olhar aqui o cronograma, né? Perfeito. Hoje a gente vai passar para vocês, seria um encerramento do ponto 3, só que na aula passada a gente conseguiu completar, e o início do ponto 4. Como a gente conseguiu completar o ponto 3 na aula passada, eu acredito que hoje a gente termine o ponto 4. Aí, semana que vem, que é atividade exclusivamente virtual, em vez de ser encerramento do ponto 4, deixa eu olhar se alguém perguntou alguma coisa. Ah, não, o pessoal está entrando, né? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer o ponto 4 e dar alguns avisos, né? Eu acredito que dê para a gente terminar o ponto 4, não é muito grande. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Siddhartha, que entrou, né? Siddhartha entrou agora. Quem colocou aqui? Pronto, perfeito. Boa noite, Siddhartha. Então, pessoal, hoje a gente vai terminar, aliás, hoje a gente vai passar o ponto 4 e dar alguns avisos. Quais são os avisos que a gente vai dar? Primeiramente, eu lancei no sistema as faltas relativas a agosto, tá? E aí estejam atentos. Quem estiver com 8 faltas, e no final, quem quiser, a gente pode até olhar no final dessa aula, aí, lembrando que não pode ter mais nenhuma falta. E essas são somente as faltas de agosto. As faltas de setembro ainda não estão colocadas, porque as atividades de setembro vocês podem fazer o exercício de fixação, estudo dirigido, dos pontos 3 e 4 até o dia 24, ou seja, até daqui a 15 dias. Então, dá tempo para vocês fazerem. Quem optou para fazer o seminário da primeira unidade tem que fazer, tem que entregar até o dia 24. Boa noite, boa noite. Quem deu boa noite aqui? Ah, José Alex. Boa noite, José Alex. Então, pessoal, os exercícios de fixação e estudos dirigidos vão até o dia 24. E os seminários da primeira unidade, para quem optou para fazer na primeira unidade, o vídeo tem que ser entregue até o dia 24 também. O exercício complementar, pronto. Quem tiver com 8 faltas já, ou próximo disso, por favor, não deixe, todos podem fazer, o exercício complementar da primeira unidade, que vai até dia 1º de outubro. Certo? Esse exercício complementar, ele é em cima de um artigo científico com 10 questões. Ele vale um ponto extra e compensa o excesso de faltas de quem estiver pendurado com faltas, tá? Então, pessoal, não deixem de fazer. Em relação aos seminários, como a gente colocou, sigam as normas do Moodle em relação à duração. Sigam as normas do Moodle também em relação a número mínimo e máximo de componentes. Então, estejam atentos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente vai estar à disposição, tá? Mas não deixem de fazer. Sim, pessoal, a prova de vocês, a previsão, ainda a coordenação ainda não confirmou as datas. Acredito, eu pensei até que iam confirmar agora. Mas daqui para a semana que vem eles confirmam, com certeza. Mas a nossa previsão seria para o dia 1º de outubro. Mantendo essa previsão, eu vou fazer a prova de vocês semana que vem. Boa noite, Miguel. Vou fazer a prova de vocês semana que vem. Aí, mantendo essa previsão para 1º de outubro, eu vou disponibilizar a prova de vocês
no mínimo uma semana antes, ou seja, no dia 24. Mas assim, eu acredito que daqui para o final da semana que vem eu já consigo fazer. Como é que vai ser a prova? Parecidas com as que a gente fez em público. Como assim? Um tema de dissertação de cada ponto para que vocês dissertem. Tem algumas coisas que a gente precisa observar, por exemplo, é uma dissertação, pessoal. Não é uma resposta. Teve muita gente que semestre passado teve dificuldade porque faziam respostas de pergunta, mas não, isso é uma dissertação. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode usar citação direta, nem da legislação, não pode copiar total ou parcialmente dos colegas. A gente teve algumas turmas, não foram todas as turmas, não lembro agora que a gente teve problema com cópia total ou parcial. Parcial também, se está copiado parcialmente, não, mas não está ipsilítere. Mas se a gente vê que está copiado parcialmente, há desconto na nota também. Estejam atentos. É uma dissertação curta de 15 a 25 linhas, tá? E, como eu disse, eu vou deixar no mínimo uma semana para vocês responderem. Se possível, até mais, né? Porque semana que vem, eu tenho muita coisa. Eu tenho uma dissertação de mestrado, inclusive, de um aluno do mestrado da ACES, que é o convênio que a gente tem com a Católica. A gente vai fazer a banca dele. Eu estou terminei hoje de corrigir. Terminei hoje de corrigir o trabalho desse aluno. Então, pessoal, estejam atentos a isso. Semana que vem a gente não tem encontro ao vivo, tá? É só para vocês fazerem essas atividades. Semana que vem e na próxima, vocês vão fazer essas atividades. Certo? Hoje é a nossa última aula ao vivo antes da prova. Seja a prova no dia 24, ou seja a prova no dia 1º. Que aí depende, inclusive, do que vocês combinarem com a coordenação, né? E a gente ainda não recebeu a confirmação de data, mas ou a prova de vocês ou vai ser dia 24 de setembro ou dia 1º de outubro. Não tem outras datas para a gente fazer, não. E, aliás, como eu disse, daqui para a semana que vem, eu já termino de fazer essas provas. Eu ainda não elaborei, não vai ser igual às do semestre anterior, viu? Assim, o estilo ou seja, um tema de dissertação, mas o conteúdo da dissertação não, aí varia, né? Mas o estilo é parecido, sim. E, como eu disse, pessoal, estejam atentos para as faltas que eu lancei relativas ao mês de agosto. Quem tiver com 8 faltas já está no limite, tá? Aí não deixe de fazer o exercício complementar até dia 1º de outubro. Porque nessa disciplina aqui o limite é 8. São 8 faltas o limite, melhor dizendo, né? Na outra de público são 18. Aqui são 8. E a carga horária aqui é menor, né? Pronto, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Aliás, alguém tem alguma pergunta sobre o que eu estou falando? Os seminários, professor, é para quando? Seminários. Primeira unidade para ser entregue daqui a 15 dias. Para quem o grupo vai se apresentar na primeira unidade, né? Para quem vai se apresentar na segunda, é fim de novembro. Olhem lá os grupos que tem no Moodle para saber qual foi o grupo escolhido, né? Mais alguma coisa, gente? Pronto. Vocês, no final também a gente abre para perguntar alguma coisa. Vocês não têm questões por enquanto, a gente vai começar o assunto, tá? Se eu terminar agora, porque se eu não terminar, eu vou gravar um vídeo com
é o término, mas acredito que sim. Pela a turma da manhã, consegui terminar em uma aula. Tranquilo. Mas qualquer pergunta, como sempre, fique à vontade. Pessoal, esse é o último ponto da primeira unidade de privado. Ponto 4, elementos de conexão. O que seria conexão, né? No sentido amplo, conexão é ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum. Tudo isso são conexões, né? Já elementos de conexão, no plural, né? Seria a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional do julgador, seja o estrangeiro. Então, elementos de conexão, pessoal, são normas de direito internacional privado que vão indicar para a gente qual direito vai ser aplicado. Se for o direito nacional, o direito do juiz é a chamada, que a gente estudou no ponto passado, né? Teoria de qualificação. Lex fori, que é o direito do foro, é o direito do juiz que julga a causa. Se for o direito estrangeiro, a gente chama isso de lex causae, o cause, né? Dependendo da pronúncia aí que vocês quiserem adotar. E aquele ponto que vocês não podem esquecer jamais. Direito internacional só é possível privado porque eu posso aplicar a legislação de um país em outro país. Se eu não pudesse aplicar a legislação de um país em outro país, não faria o menor sentido essa disciplina, entendem? Então, numa causa, por exemplo, o juiz federal brasileiro, né, em regra, a competência para direito internacional privado é da Justiça Federal, em regra, né? Então, um juiz federal, aqui no Brasil, numa causa que envolva uma relação de direito internacional privado, por exemplo, num contrato de comércio, aí ele vai analisar se ele vai aplicar o direito brasileiro, que nesse caso seria a lex fori, ou seja, a lei do foro, ou se ele vai aplicar o direito estrangeiro, a lex causae. E aí uma pergunta que vocês talvez estejam pensando, mas não perguntaram. Professor, numa ação, é possível o juiz usar tanto a legislação nacional quanto a estrangeira numa ação de direito internacional privado? Claro, inclusive a gente vai falar nisso. Claro, pessoal. Basta você pensar, por exemplo, num inventário que tem bens no Brasil e bens fora do Brasil. Basta pensar isso. Já é um exemplo claro. Elementos de conexão são também denominados circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Os autores que a gente trabalha, os autores mais conhecidos, ou eles chamam elementos de conexão ou regras de conexão. Também normas de conexão, faltou aqui. Também pode chamar normas de conexão. Então, geralmente a denominação para esse tipo de instituto jurídico, elementos de conexão, regras de conexão ou normas de conexão. Em outros idiomas, a denominação também é bem parecida. Então, por exemplo, em espanhol, punto de conexión. No francês, point de rattachement. Momento de colegamento na língua italiana, ou points of contact, ou connecting factor em inglês. Então, bem parecido, né? A norma de direito internacional privado, pessoal, possui 3 partes. A primeira parte é o objeto de conexão. O objeto de conexão é uma coisa que tem um conceito difícil, mas um exemplo fácil. O direito é cheio disso. O conceito é difícil, mas o exemplo é fácil.
Então, olha aqui. O que seria um objeto de conexão? Matéria que se refere a uma norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, se ocupando de questões jurídicas vinculadas, a fatos ou elementos e fatores sociais. O que seria isso? Simplesmente a área do direito no qual a gente está trabalhando, direito internacional privado. A imensa maioria dos casos, o objeto de conexão de direito internacional privado, geralmente, na maioria dos casos, ou é direito civil, uma questão de família, uma questão de sucessões, ou é direito empresarial, contrato de comércio internacional. E aí também se trabalha uma coisa que não sei se algum de vocês sabe o que é a lex mercatória. Vocês não estudam nada sobre lex mercatória, né, empresarial. Na minha época, a gente ainda falava um pouquinho. Agora, nessa nova matriz, não. Mas também, pessoal, o direito internacional privado, ele não se limita a ter objeto de conexão, direito civil e empresarial. Seria dominante. Ele pode ter consumidor, trabalhista e até mesmo penal, viu? Penal, geralmente é mais a questão de você reconhecer uma sentença penal, por exemplo, um estrangeiro, aliás, um brasileiro cometeu um crime de exterior. Se houver um convênio para isso, ele pode pedir para cumprir aqui no Brasil e aí aquela sentença penal tem que ser homologada. Aí trabalha com penal. Mas assim, eu não tenho quantitativo, mas vamos dizer, a imensa maioria, sei lá, 80%, 90% dos casos de direito internacional privado, ou trabalha com questões cíveis ou questões empresariais. E em relação a questões empresariais, muitas vezes, pessoal, nem se usa o direito do Estado, se usa a lex mercatória. E como eu disse, eu não sei se vocês sabem o que é lex mercatória. Deixa eu olhar aqui. Se alguém souber, coloque no chat. Alguém sabe aí o que é lex mercatória? Não? Já ouviram falar, assim, nem que seja por cima? Eita, me lembro. Porque me parece que direito empresarial vocês não estão vendo nada disso, né? Dessas coisas. Ou é Professor, impressão? essa questão da Oi. conexão aí, Sim. por exemplo, no direito penal, ó, a gente pegou até uma causa lá no EPJ, uma causa ficta, para falar a verdade, em que o Seria cara leis de tinha. direito comercial, professor? Como é? Sim, Miguel, aí depois Afonso. Você pode falar. Termina, Miguel, depois Afonso fala. Em que o agente cometeu um crime nos Estados Unidos. Certo. Aí a prescrição de lá era bem menor do que a prescrição aqui no Brasil. Aí Eu a gente entendo que usou. aí fica a norma mais favorável, viu? É o princípio do. Aquele princípio, né, que é a lei mais favorável. Aí, Exatamente. Eu entendo que no nesse caso, caso, como favor lá réu, né? prescrevia antes daqui, aqui, se fosse para usar daqui não estava prescrito, mas lá já tinha prescrito já. No caso, ele. Perfeito. Eu entendo que ele poderia levantar isso, o princípio do favor réu. Porque aí, nesse tipo de situação, geralmente predomina o favor réu, sabe? Ou seja, olha onde prescreveu. Mas pode, entendeu? E no caso dos Estados Unidos, o Brasil tem um convênio, sabe? Pode perfeitamente cumprir a pena desde que homologue aqui. A homologação é feita no STJ. Depois a gente vai estudar isso do ponto 5. Afonso, pode falar. Lex mercatori, né? Eram leis de direito comercial que surgiram na época do mercantilismo. Sim, mas Ah. hoje em dia tem a moderna lex mercatória, entendeu? A origem Uhum. dela é nesse tempo, principalmente naquelas cidades comerciais italianas como Veneza, Com né? Bolonha, né? Surgiu ali no Renascimento, entendeu?
Sim, sim. Hoje em dia, existem câmaras de comércio internacional, como a International Chamber of Commerce, que é o ICC, e ele tem uma lex mercatória moderna, formada por regras criadas pela própria Câmara, entendeu? E que são amplamente usadas em contratos de comércio internacional. Então, a gente chama isso de uma lex mercatória moderna, entendeu, Afonso? E é extremamente Sim, utilizada. sim. Mas tem grande inspiração na Lex Mercatori daquela época, né? Sim, Século claro. XVI, século XVII. Sim, são normas que não são, nesse caso, criadas pelo Estado, percebam isso. Sim, como é que as empresas usam isso? Através de arbitragem. Porque na arbitragem, vocês sabem que pode escolher a norma, né? Então, eles resolvem através da arbitragem. Aí opta pela lex mercatória. Sim, aí Rickson colocou a Corte de Leis Mercantis. Sim, Rickson, no sentido amplo, sim. Mas, como eu estou dizendo, são criadas fora do Estado. São criadas por órgãos privados. E tem essa origem no Renascimento. A de hoje já não é mais criada, obviamente, como era no Renascimento. São criadas por câmaras de comércio, tanto gerais como a ICC, quanto existem as setoriais, por exemplo, geralmente para produtos agrícolas que são commodities, sabe? Como, por exemplo, soja, café, algodão. Então, existem várias câmaras setoriais de comércio. Gado também, perfeitamente, Rickson. Professor, ainda pegando um pouco nessa questão histórica, se eu não me engano, uma das companhias que mais utilizou a Lex Mercator foi a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, não foi? Que marcou muito Assim, é bem a da aplicação época dessa dela, lei. sabe? Até porque a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais era uma entidade privada que tinha muito contato com o Estado, né? Com a coroa holandesa, no caso dos Países Baixos, né? Sim, ela e outras, ela foi uma das mais famosas, mas tiveram outras companhias, viu? No mesmo sentido de promover o comércio, e foram das primeiras sociedades anônimas, e eram sociedades anônimas mesmo, porque você não conhecia os Isso. sócios e o título, as ações eram ao portador, sabe? Então era no sentido mesmo original do termo anônima, porque hoje em dia você sabe que no Brasil não pode ter mais ações ao portador, né? Você tem que comprar e registrar as ações. Bom, pessoal, então vamos voltando aqui. A gente tem um elemento de conexão, né, que é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável, seja a lex fori ou seja a lex causae. Aí vocês podem dizer, o elemento de conexão pode indicar a norma do país e o mesmo elemento de conexão pode indicar a norma do país estrangeiro? Sim. Caso de imóveis, por exemplo. Você tem vários países, né? E a consequência jurídica, que é a aplicação de um direito material, nem sempre é escrita podendo estar subentendida. No nosso sistema jurídico, essa consequência jurídica, geralmente ela vem através de uma sentença, de uma decisão interlocutória, de alguma coisa do tipo, pessoal. Então, quais são as etapas, prosseguindo, da composição de uma lide com conexão internacional? Primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto. Ele faz a qualificação. Aí ele vê a área. É penal? É empresarial? É civil? Segundo, os elementos de conexão,
o elemento de conexão indicará o direito aplicável, seja o lex fori ou o direito estrangeiro, a lex causae. E terceiro, a consequência jurídica será a aplicação do direito indicado. Aí, por exemplo, numa sentença, numa decisão interlocutória, etc. Classes de elementos de conexão. Pronto, é isso aqui o mais importante de tudo, né? As classes de elementos de conexão. Então, a gente tem os elementos pessoais, os reais, os delituais ou penais, os voluntários, os normativos e outros. Explicar. Pronto, isso aqui, pessoal, é o miolo do ponto, tá? É o que mais interessa, essas classes de elementos de conexão. Elementos pessoais são aqueles que apontam para questões relativas à pessoa. Por exemplo, geralmente eles ocorrem em torno de duas coisas. Ou o domicílio da parte, ou a nacionalidade. Por exemplo, aqui no continente americano, acho que eu já falei isso, a capacidade da pessoa e também para inventário, em regra, segue a lei do domicílio da pessoa. No continente europeu, tanto para capacidade quanto para inventário, predomina o critério da nacionalidade da pessoa. Nacionalidade e domicílio são elementos pessoais. Pronto, na mesma classe, né? Tem que até que separa, mas eles são relativos à pessoa. Reais. Reais, obviamente, tem a ver com coisas, né? Acho que eu já falei isso, mas é importante tornar a repetir. Imóveis. Todos os países que eu conheço a legislação sobre isso, e tem os 40. Claro, eu não conheço totalmente a legislação de 40 países, mas é sobre esse assunto. Em relação a imóveis, pessoal, predomina, nos países que eu conheço a legislação do continente, de países do continente americano, conheço a legislação de países da Europa, da África, como, por exemplo, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Argélia. Conheço a legislação de países da Ásia, como a China, por exemplo. E eles, todos esses países, em relação a bens imóveis, o imóvel sempre é regido pela lei do lugar em que ele estiver situado, independente da nacionalidade ou do domicílio do proprietário, tá? Não conheço exceção. E os autores também não apontam. Eles ficam falando, é quase universal. Eu digo, sim, é quase universal. Tem algum exemplo? Não, eu não conheço. E já procurei, até hoje ninguém apontou. Se algum de vocês acharem algum exemplo de país que aceite legislação estrangeira reger o imóvel, me falem, porque eu estou procurando e não acho. Né? Já ensino essa disciplina tem 10 anos. Mas imóvel tem muito a ver com o território, né? Fica muito Exatamente. difícil, pessoal. Está muito ligado lá ao real, né? A conexão real. A questão da soberania, né, Siddhartha? Não é Siddhartha que está falando. Né? Isso. Tem a ver com a questão da soberania, entendeu também? É verdade. Aí é por isso, pessoal, que não acaba sendo sempre assim. Em todos os casos que eu conheço. Pode ser que tenha alguma exceção? Pode. Porque tem aproximadamente 200 estados soberanos, né? Vamos dizer que eu conheço 40. 40 é o quê? 25% disso aí, né? 25 não, 20%, né, disso aí, da amostra. É uma boa amostra, né? Mas está longe de ser tudo. Delituais ou penais. Aí tem a ver com a questão criminal, tá, pessoal? Aí tem a ver com a aplicação em relação à questão do crime. Voluntários. Voluntários, obviamente, diz respeito
a escolha das partes. Os voluntários, geralmente eles são relativos e aplicados quando há em relações cíveis empresariais, quando não há hipossuficiente e quando o direito é disponível, tá? Voluntários. Normativos, pessoal, é, por exemplo, quando é estabelecido o elemento de conexão por força de uma questão imperativa de ordem pública. Pronto. Em questões geralmente relativas a consumidor, parte hipossuficiente, né? E nos países que adotam o civil law. Relações de consumo, relações trabalhistas, aí entra no elemento normativo, ou seja, é a própria norma que define qual é o elemento de conexão, ou seja, indicando já é por interesse público ou hipossuficiência da parte, como nessas questões de direito de consumo e direito trabalhista. Pronto, aí seria o normativo. Outros, o exemplo mais usado é um do que a gente vai ver lá na frente, do regime jurídico anglo-saxônico, que seria o exemplo, o The Proper Law of Contract. Nesse caso, o The Proper Law of Contract, o juiz, pessoal, ele avalia um contrato e vê com qual país, e aí essa avaliação que ele faz é até um pouco subjetiva, ele avalia com qual país aquele contrato tem mais elementos para indicar a legislação. Não é usado no common law, no civil law não se usa não. É muito difícil. Pronto. Depois que eu terminar esse slide, aí eu vou dar uma olhadinha no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem deixar lá. As seguintes conexões permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão. Então, como eu estava falando aqui no comecinho, né? Pode-se aplicar várias ordens jurídicas simultaneamente? Pode. Basta pensar, como eu disse, no inventário de uma pessoa que tenha bens aqui no Brasil e fora. Entenderam? Pode sim, perfeitamente. Então, primeiramente, você tem a aplicação subsidiária, ou seja, você aplica a norma de um país e, por algum motivo, alguma coisa do contrato, subsidiariamente pode aplicar a norma de outro. A alternativa é quando permite que você escolha, né? Ou um ou outro. Cumulativa é quando você pode aplicar, por exemplo, naquele processo, normas de dois países. E múltipla. Múltipla é quando você pode aplicar mais de duas, né? Aí são múltiplas. Não, pode pensar numa pessoa que tem imóveis em 3, 4 países, tenha imóveis aqui no Brasil, tem imóveis na Flórida, tem imóveis em Mônaco. Pronto, acho que o Galvão Bueno da vida é o caso. Inclusive, ele mora em Mônaco, né? Sabem disso. Se eu não me engano, ele tem casa aqui, tem casa na Flórida e tem casa em Mônaco. E Mônaco não é qualquer um que mora, não, viu? Seu Galvão Bueno, muito bom de bolsa. É um dos últimos, né, a receber um salário milionário da Globo. Parece que a última vez que eu ouvi falar, ele recebia um salário de $1 milhão por mês. Não sei se reduziram, né? Porque a Globo andou fazendo contrato para redução. Quem é, professor, que mora em Mônaco? Galvão Bueno. Certo. Era de $1 milhão o salário dele. E ele morava em Mônaco.
né? Não morava nem no Brasil e tinha casa na Flórida e tudo mais. Então, aí ele é o exemplo, se ele morrer, é o exemplo de múltipla, né? Porque vai ter que se usar a legislação desses países todos para chegar ao elemento de conexão, pessoal. Aliás, para chegar ao elemento de conexão, não, vai ter que usar como elemento de conexão a norma desse país onde ele tem imóveis. Aí vocês vão dizer, sim, professor, mas a Lindbe, dona Lindbe, diz que só o juiz brasileiro pode conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, que inclusive o Valério Massuoli até ressalta isso no livro dele, né? E no videozinho, porque no livro dele, de privado, assim como acontece no público, cada capítulo ele coloca assim, tipo um videozinho, sabe? Dando os destaques. O próprio STJ, pessoal, tem homologado sentença de inventário, que diga sentença de inventário lavrada, emitida no exterior, tem sido homologada no STJ, em relação a imóveis situados no Brasil, em duas circunstâncias. E aí, contrariando a própria Lindbe e a jurisprudência. O processo de inventário tenha sido, né, consensual e tenha sido usada a lei brasileira. Pronto. Resolve aí. Então, eles estão homologando. E, francamente, nesses casos, eu não vejo por que não homologar. Diz, não, apesar do que a Lindbe diz, aí a jurisprudência acaba contrariando, né? Então, por isso que eu falo, cuidado com aquele pessoal de concurso, da turminha da indústria do concurso, que diz, para estudar direito internacional privado, basta você decorar o que está na Lindbe. Isso é besteira. Por exemplo, a Lindbe é cheia de elementos de conexão, mas em momento nenhum diz que é elemento de conexão ali. E nem deveria dizer, porque não é papel, pessoal, da lei conceituar, sabe? Ou seja, na Lindbe você tem elementos de conexão, você tem teorias de qualificação, mas lá não se diz que é um elemento de conexão ou é uma teoria de qualificação. Entenderam? Se vocês têm mais alguma pergunta, se não tem, a gente prossegue. A maioria dos problemas de direito internacional privado são solucionados pelas conexões centradas na pessoa que geram a primazia de dois fatores, ou o domicílio ou a nacionalidade. Aqui no continente americano, pessoal, em relação a essa questão, predomina o domicílio, por força do Código Bustamante. O Código Bustamante, a Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado, de 1928, ele escolheu o domicílio como regra base, sabe? Para resolver conflitos e como elemento de conexão. E a maioria dos problemas de direito internacional privado ou são resolvidos com base no domicílio da pátria ou da nacionalidade. O domicílio é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, né, sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina, e Estados Unidos também. Estados Unidos também ratificaram o Código Bustamante. Então, os Estados Unidos, para inventário, para a capacidade da pessoa, eles olham o domicílio, tá? Eles não olham a nacionalidade, não. Foi defendido pelo professor Teixeira de Freitas, né, que é importante estudioso de direito internacional privado do século XIX, eu ia dizer do século passado, XIX.
Pode existir pluralidade ou ausência de domicílio chamada domine. Vocês direitos sabem, né, que é possível ter vários domicílios, etc. E a ausência de domicílios é o nome de adômine. É um termo que a gente usa muito pouco. A conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori. Mesmo os apátridas podem usá-la pela última nacionalidade, né? O domicílio, se não conseguir precisar. O Lex Fori. Esse elemento é usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. No caso da nacionalidade, a Europa geralmente tende a usar o critério nacionalidade com mais de forma mais corriqueira do que o nosso país, por exemplo. Conexão real. Conexão real é a conexão aplicada aos imóveis e aos bens em geral. É aceita quase universalmente, os autores falam isso, é quase universalmente, mas não citam onde não é usada, né? E eu já pesquisei aí, inclusive eu gosto muito de olhar o Código Civil dos países para ver isso. Geralmente, quando eu pego um Código Civil em algum país, a primeira coisa que eu vou olhar é essa. No Brasil, o elemento de conexão real é usado no artigo 8º da LINDB, e que segue a regra de todos os outros países que eu conheço a legislação, né? Imóveis aqui são regidos pela lei brasileira, independente da nacionalidade do proprietário. Professor, Oi, pode falar. o senhor não está apresentando. Ah, desculpa. Deve ter sido algum erro que saiu. Pronto, obrigado. Pronto, conexão real já falei. Conexão voluntária se refere, por exemplo, ao lugar de execução do contrato, não só a autonomia da vontade também, viu? Adotada pela maioria das legislações. O seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo, que era um mestre italiano do século XIV, né, final da Idade Média. E aí, pessoal, nessa conexão voluntária entra justamente aquela questão que a gente estava falando aqui, né? Da utilização de lex mercatória, e tem a ver com o movimento ali do mercantilismo no norte da Itália, usado especialmente em caso de negligência e mora. A conexão voluntária pode se dar devido ao lugar de execução do contrato, de assinatura e autonomia da vontade, ou seja, quando as partes escolhem a norma aplicável. A LINDB, ela não adota o princípio da autonomia da vontade, mas cada vez mais a jurisprudência no Brasil tem obedecido. E, para dizer a verdade, em questões de comércio internacional, por exemplo, as partes, pessoal, resolvem aquilo por arbitragem. E na arbitragem, como vocês sabem, havendo o direito disponível e não tendo parte por suficiente, você pode escolher até a norma aplicável. E, geralmente, essa norma aplicável acaba sendo a norma de uma Câmara de Comércio Internacional, né? Que é uma associação comercial, é uma ONG, é uma Associação Comercial Internacional. O direito internacional privado reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposto por Dumoulin no século XVI, ou seja, 500 anos atrás. O Dumoulin, ele era da escola estatutária francesa, certo? Aí ele já reconheceu a autonomia da vontade. A LINDB não segue a autonomia da vontade, mas a jurisprudência aqui no Brasil cada vez mais tem admitido. E como eu disse, em questões de direito empresarial, geralmente é resolvido por arbitragem. Aí depois tem que reconhecer, viu, a sentença arbitral estrangeira para produzir efeitos jurídicos no Brasil. A gente vai estudar isso no ponto 5
que é o primeiro ponto da segunda unidade, no comecinho de outubro. Embora limitada por normas imperativas, sim, aí a autonomia da vontade não vigora, viu? Se tiver norma imperativa, se tiver norma que diga respeito ao interesse de suficiente, consumidor, trabalhista, né? Aí não vigora a autonomia da vontade. A autonomia é usada em leis internas e convenções internacionais. E aí eu vou falar especialmente no tocante a obrigações contratuais, direito empresarial e também o regime de bens no casamento, que é uma situação de direito de família que permite a autonomia da vontade, né? A maioria dos países, pessoal, os nubentes podem escolher o regime de bens no casamento. A cláusula da autonomia da vontade requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam o entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da Lei de Introdução das Normas, da LINDB. Mas isso tem mudado bastante com os juízes mais novos, né? Como eu disse, na própria questão de inventário, como o Malzuoli destaca, o próprio STJ tem cada vez mais reconhecido inventários que digam respeito a bens no Brasil, desde que haja um consenso ali, uma relação consensual, e desde que se utilize a lei brasileira. Eles reconhecem. É uma tendência parecida também em relação à questão da autonomia da vontade. Ou seja, apesar do que diz a LINDB, há um crescente caminho da jurisprudência para o sentido contrário. Pronto, terminamos esse assunto. As referências são, como sempre, Delommo, né, com o Direito Nacional Privado. O livro dele eu acho mais completo, atualizado por Augusto Jäger Jr. O do Dolling, atualizado por Carmen Tiburcio, Direito Nacional Privado, leitura forense. E o do Malzuoli, que a cada edição ele tem melhorado muito, né? O livro dele, ele mesmo dizia que era fraquinho na primeira edição. Agora, na quinta edição, ele já disse que já está bom, né? Mas ele ainda tem algumas coisas a acrescentar. E como ele é um cara meio perfeccionista, logo, logo dele vai ser melhor que o Delommo. Porque o Delommo já está com o atualizador, apesar que ele está vivo, graças a Deus, com 80 anos. Né? Mas está vivo. No final do semestre passado, eu participei do Comped, né, online. Ele presidia o GT que eu apresentei meu trabalho. Ele muito generoso, elogiou meu trabalho. Né, me cumprimentou, o professor Emerson de Caruaru. Pronto, gente. Alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma questão? Tudo certo? Sim, eu vou aproveitar agora essa parte final e reforçar os avisos, né? Quais são os avisos que a gente tem para reforçar? Atividades. Eu lancei as faltas de agosto. Confiram aí no sistema como é que está a situação de faltas de vocês. Se tiver alguma reclamação, podem mandar para mim. Lembrando que nessa disciplina, como a carga horária dela é pequena, vocês só podem ter até 8 faltas, viu? Para garantir a não reprovação por faltas, não deixem de fazer o exercício complementar da primeira unidade, cujo prazo vai até dia 1º de outubro. A gente deixou lá um artigo e 10 questões desse artigo. Então, quais são as atividades que a gente tem? E aí eu quero dar uma repassadinha, uma reforçadinha aqui. Para o dia 17, semana que vem, é a atividade virtual. Aí seria o encerramento do ponto 4. Como eu encerrei agora, não tem. Então, aproveitem para fazer essas atividades que não são poucas, viu? Como a gente já conseguiu terminar hoje antecipado. Mas, assim, não vai ter aula minha ao vivo semana que vem. No dia 24, o que a gente teria? A entrega dos exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 3 e 4. Lembrando, é 2 de cada.
E aí, se não fizer no prazo, leva falta, né? Cada um exercício são 2 faltas. E a entrega dos seminários da primeira unidade. Então, aproveitem que não vai ter semana que vem a minha aula, já que eu antecipei o assunto. De todo jeito, seria um vídeo, né? Aproveitem para antecipar essas atividades, tá? E sim, dia 24 eu já vou disponibilizar a prova de vocês. Tá? Posso até disponibilizar antes, se vocês quiserem. Eu devo fazer no final da semana que vem. Antes eu não vou ter tempo, não. Professor, Pois não. quem não entrega o seminário nessa unidade faz a prova valendo 0 a 10, correto? Correto, Nato, mas tem que fazer na outra, no seminário. O seminário tem que fazer Certo. sempre em alguma unidade, viu? Ou na primeira ou na Obrigado. segunda. E aí os seminários, pessoal, respeitem as normas, tanto em relação a máximo, a mínimo de tempo, de alunos. Os seminários é para vocês fazerem um vídeo do YouTube entre 8 e 12 minutos, com média de 10 minutos o vídeo. Dia 1º seria a data de entrega da avaliação da primeira unidade, a coordenação ainda tem que confirmar isso. Mas, assim, de data disponível pelo calendário, ou vai ser dia 24 ou dia 1º de outubro. E eu estou mais apostando, como eles não falaram até agora, e dia 24 é daqui a 15 dias, eu acho que eles vão deixar para dia 1º de outubro. Eu não sei se eles já fizeram a reunião com o CRT. Pelo menos aqui no grupo de Direito, ainda não avisaram, nem no NDE. Não sei se foi feita reunião com o CRT. Sim, pessoal. Aí, dia 1º seria a data da entrega da prova e também do exercício complementar da primeira unidade. Por favor, façam. Professor, o exercício é aquele que o senhor... tem um artigo do senhor, né? Exatamente. É aquele. Aí, esse aí você pode entregar, viu, Miguel, até o dia 1º. Gostei do Junto com a artigo. prova. Aproveitem, pessoal, esses dias para fazer, dar uma adiantadinha nessas coisas. Pronto, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Se vocês não têm, a gente vai encerrar. Aproveitem e dê uma passadinha no evento do projeto de adoção, se vocês não tiverem ao mesmo tempo, que a vantagem do online é esse, né? Aproveitem e deem uma passadinha no da adoção. Acho que ainda está tendo a live do projeto de adoção dos 20 anos, né? É muito importante, pessoal, esse projeto não, programa, que é referência na nossa instituição. E, inclusive, ainda vai começar, Rickson. Inclusive, o professor Gustavo, que vai falar hoje, foi meu professor, é meu amigo, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque daqui eu vou para casa e, chegando lá, eu tenho algumas coisas a fazer, né? Aí eu não sei se eu vou conseguir assistir. Mas eu gosto... tá na fala do reitor, tá certo. Eu gosto muito de Gustavo, ele foi meu professor, ele participou, acompanhou o projeto de adoção no comecinho, né? É um cara muito competente, tem doutorado em Direito pela UFPE também. E muito bom, viu? Ele é de penal, em termos de teoria geral, eu acho que ele é uma das pessoas que eu conheço que tem o maior conhecimento na área de teoria geral, direito penal. Aquela parte geral, sabe? Cara, muito bom, é muito bom. Ele é da Paraíba, ele trabalhou muitos anos aqui na instituição, acho que ele deve ter trabalhado aqui uns 10 anos, viu? Não sei, mas menos de 5 não foi, porque ele trabalhou todo o período que eu estudei e mais alguns anos. Aí depois ele passou no concurso, parecido com o que aconteceu com o Bruno Galindo, né, meu orientador, e parecido com o que aconteceu com a Ana Maria, com a irmã de Perpétua. Ou seja, começaram aqui, depois fizeram concurso, no tempo que tinha, né? Oh, meu Deus, não falar essas coisas, não. Professor, nessa sua programação aí, quando seria a prova da segunda unidade? Vamos ver aqui. Só para eu ter um parâmetro aqui. 3 de dezembro. 3 de dezembro, tá certo. Mas pode mudar, a coordenação pode mudar.
Tudo bem, só para ter uma programação mais ou menos. Obrigado, professor. Nada. Afonso, eu vou dizer uma coisa aqui que é bem sincera e está gravando. É o seguinte. A expectativa, veja só, gente que nem Bruno Galindo, que nem Ana Maria, Mãe Perpétua Gustavo, foram meus professores, eles passaram no concurso e deram espaço para a gente vir trabalhar, gente como eu, gente como Darcy, gente como Marco Aurélio, entendeu? O que é que eu imaginava da vida? É que, numa determinada hora, eu ia fazer o concurso para abrir espaço para os meus alunos, entendeu? Que estão no mestrado. E a gente tem alunos no mestrado aqui, tanto na Católica quanto na Federal. Só que perceba que a roda não está girando, entendeu, Afonso? A roda não está girando. O meu prazer era, por exemplo, fazer um concurso e, assim como aconteceu comigo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu dou disciplina que Bruno Galindo, que é meu orientador, foi meu orientador no doutorado, deu. E eu fui monitor dele, né? Então, o meu prazer é que, por exemplo, eu fizesse um concurso para efetivo e algum de vocês entrassem. Entendeu, Miguel? Meu prazer era esse. Não estou reclamando do meu emprego. Graças a Deus eu tenho ele. Tem gente que não tem. Mas entendeu qual era a lógica que a gente tinha? Entendeu? Dizer, eita, a gente vai abrir, a gente pegou a vaga de Ana Maria, de Bruno, e daqui mais um tempo a gente faz o concurso também e aí abre para os nossos alunos. Aí fica fazendo um ciclo, sabe? Ciclo virtuoso. Porque concurso para mim, para ser sincero, eu só faria 2 hoje. Ou para professor, que não está tendo, só para a seleção, que nem a Afonso colocou aqui, que eles justamente fazem para pagar salário mínimo em todos os ramos, né, professor? Ou para diplomacia. Diplomacia não dá por conta da família hoje. Né? Não é nem pela idade, é pela família. É complicado. Mas beleza, pessoal, não vamos pensar nisso, vamos manter uma atitude positiva, vamos ter fé e esperança, e um dia a situação do nosso país vai melhorar, tá certo? Vai, Wilson, vai melhorar. Mas isso é só para vocês terem uma noção do que a gente pensava. Então, beleza. Então, podem ir lá, assistam a palestra do professor Gustavo. Ele é gente boa, viu? Prestigiem o programa também, que merece ser prestigiado. Olha, Cairo, dentro desse cenário, sim, posso votar, tranquilo. Já votei em Lula várias vezes. Não vou declarar o voto porque a gente ainda tem um cenário para 2022. Mas eu já votei várias vezes em Lula. Aliás, eu só não votei em 89. 89 eu não votei porque eu não tinha, entendeu? Idade, né? De 89. Mas 94 eu votei. Eita, eu já votei em 94, meu Deus. Agora eu fiquei com medo da idade. 94 eu votei nele. Na última eleição, no primeiro turno eu votei em Ciro, no segundo turno no PT. Realmente foi assim. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Podem ir para lá. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. E vamos prosseguindo aqui com fé e esperança para que o nosso país melhore. Exatamente. A economia melhore, tudo melhore. A gente passa a ter mais esperança e não medo. Então, pessoal, até a próxima. Por nada. Até a próxima. Bom final de semana para todos vocês. Boa noite, Bom final de professor. semana, Até a professor. próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Obrigado pela presença de vocês.